Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias, e tiraram Raabe e seu pai, sua mãe, seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Então a mulher, a Raabe, aqui representa aqueles que vão subir no arrebatamento, porque fizeram um acordo com os espias, que simboliza a palavra de Deus, o canal Espírito Santo e o azeite na lâmpada, pois aqui contém a palavra da vida eterna, aqui contém o ensino verdadeiro, porque é o Espírito Santo que abre a palavra e ensina verdadeiramente o caminho a qual devemos seguir, pois é a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor é que saiamos da carne e venhamos viver no Espírito, sendo dirigido pela palavra do Senhor e guiado pelo Espírito Santo, não mais pela carne, não mais pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, seus pensamentos. Você sai da carne e vem para o Espírito, e assim você está obedecendo ao Senhor Deus, e Ele te leva para o reino dele. Mas aqueles que forem desobedientes e querem ficar servindo a sua carne, correndo atrás das coisas deste mundo aqui, vai ficar e vai ter que dar a vida para conseguir a salvação e morrer pela sua fé, pelo seu Salvador. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Então, aqui a cidade aqui são as pessoas. E tudo aqui nesse mundo, depois do arrebatamento, vai ser queimado. E tudo vai ser queimado a fogo. As únicas coisas que vão sobreviver ao fogo é a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro. E estes são as pessoas que vão resistir à tribulação, porque essas pessoas vão ser forjadas pela palavra do Altíssimo. E ainda que Satanás venha com todas as artimanhas, com toda a maldade, não importa o que ele vai fazer com as pessoas, ela vai ser forjada pelo fogo e vai sobreviver e vai ser levada à casa do tesouro do Senhor. Esses daqui são as pessoas que vão dar a vida, são as pessoas que não obedeceram quando deviam obedecer, e agora para ser salvo vai ter que ser forjado no fogo, vai ter que ser forjado por meio da tribulação. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Então Raabe, que representa aqueles que vão ser arrebatados, são as pessoas que confiaram na palavra do Senhor, obedeceram e fizeram um pacto com ele, a qual é que só existe um único Deus e iria servir somente a ele. E só se serve a Deus, o verdadeiro Deus, o Altíssimo, saindo da carne e vindo para o Espírito, obedecendo a palavra dele. Pois ele mesmo diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Que quer dizer, ninguém vai ao Pai sem ser pela palavra dele. Lendo a palavra dele, você ia alimentar o seu espírito, o seu entendimento ia ser renovado, e o corpo é dirigido pelo entendimento que tem. Por isso que era para acreditar na palavra de Deus, vir, ler ela, alimentar a sua alma e obedecer. E assim, essa pessoa estando limpa, Deus a tomaria para si. Mas aqueles que não vieram ser limpos pela água da vida, preferiram ficar na sujeira, agora para tirar essa sujeira é só por meio do fogo, para ser forjada pelo fogo, ser purificada pelo fogo, que é dando a vida, matando a sujeira, que é a carne, onde Satanás habita, e por Satanás estar na carne, e a pessoa estar obedecendo a sua carne, acaba que Satanás também se aposta da alma e suja ela. E aí, com a obediência, esse demônio é expelido da sua vida e sua alma fica branca, purificada. E a obediência é pela palavra de Deus. Não é para você obedecer falso profeta, obedecer aquilo ou aquilo. Não, a obediência é a palavra de Deus. É ela quem te limpa. Não é testemunho de pastor que te limpa. Não é testemunho de ninguém. Não é ficar vendo sonhos de visão. Não é ficar ouvindo sonhos de pessoas. Não é ficar ouvindo testemunho de traficante. Não é para ficar batendo palma. Essas coisas não vai purificar sua alma. O que purifica sua alma é a obediência à palavra de Deus. E aqueles que ouviram a palavra de Deus e obedeceram foram purificados. Outros vão ser purificados depois do arrebatamento.
pois foram desobedientes a ele. E a palavra de Deus já dizia: se hoje ouvirdes o Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então hoje, ouça o Espírito Santo, não endureça o seu coração, obedeça a palavra dele. E amanhã será hoje, também da mesma forma, não endureça o seu coração, obedeça. O seu coração tem que estar amolecido todos os dias para você sempre dar ouvidos a ele e obedecer. E assim ele vai te purificando, te transformando numa nova criatura. E assim você está apto para o reino dos céus. Mas aqueles que endureceram o coração pela sua desobediência não vão entrar no descanso do Senhor, vai ficar para a tribulação, e quando isso acontecer, vai ter que ser forjado pelo fogo, vai ter que dar a sua vida e morrer pela sua fé, para ser purificado. De outra sorte, será lançado no lago de fogo. E você, como a palavra diz que é barro, então o barro precisa de água para amolecer a massa. A palavra simboliza a água. Então você, sendo barro, você precisa da palavra para o Pai moldar o vaso, o Pai trabalhar o vaso. O barro, sem a palavra do Eterno, fica seco, fica duro. Não tem como o Pai trabalhar, como o Pai moldar, como o Pai fazer um vaso novo. Então, por que você, sendo um barro, assim como Adão foi feito do barro, você precisa vir ler a palavra, ouvir os 2 canais, que é a água que o Pai precisa para trabalhar a massa, o barro. Então você precisa descer na oleria do oleiro, aquele que fez o barro, para o oleiro que fez o vaso, trabalhar o barro. E a massa precisa estar molhada para ficar amolecida. Então a água que vai molhar a massa, o barro, é a palavra. Então você vem ouvir os 2 canais, você vem ler a palavra e o Pai vai trabalhar no vaso. Vai quebrar o vaso velho, o vaso estragado, o vaso defeituoso e vai trazer um vaso novo. Aquele vaso que vai estar na casa do rei. Um vaso de honra na casa do rei. Então, venha ouvir os 2 canais para o Pai poder trabalhar essa massa endurecida. A palavra, a água, é tudo que você precisa para se tornar uma massa amolecida, para o Pai trabalhar o vaso. E você está pronto, um vaso novo, para o Espírito Santo habitar. E é o Espírito Santo quem recolhe e traz de volta para casa. Então você precisa do Espírito Santo. E para o Espírito Santo habitar, ele precisa trabalhar o vaso. E a palavra é a água que o Espírito Santo precisa para molhar a massa, para a massa ficar amolecida. E naquele tempo Josué os conjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Então, maldito aquele homem que vê o arrebatamento acontecendo, encontrar o canal azeite na lâmpada e não obedecer, e quiser voltar para trás e dar ouvidos aos anjos caídos que outra hora havia enganado você. Essa pessoa será maldita, porque aqui tem a salvação e ela vai voltar para os caminhos da carne, vai voltar a servir a sua carne, seguir o seu coração, os seus pensamentos, os seus desejos e ouvir aqueles falsos profetas. Aí vai ser condenado. É por isso que essa pessoa vai se tornar maldita. Não é para voltar a reedificar a cidade, porque a cidade é você. É para você sair da cidade. É para você destruir essa cidade, esse seu corpo. Porque por causa dele, os demônios usavam o seu corpo, colocando nele vontade, desejo e sentimento, para que você andasse na carne. E assim você não encontrou o Senhor Deus por estar andando na carne. E se na tribulação você voltar a continuar obedecendo sua carne, você vai ser lançado no lago de fogo. E assim você se tornará maldito. Explicando melhor sobre a cidade. Você é uma alma vivente que habita em um corpo de carne. Você é um ser eterno. A sua eternidade você pode passar no reino do eterno ou no lago de fogo. Então, onde fica a cidade? A cidade é o seu corpo. Quem são os habitantes da sua cidade? Seu corpo. Os demônios. Então, os demônios são os habitantes do seu corpo. A cidade. Você vem para a palavra do Eterno. A palavra do Eterno liberta você dos habitantes. Os demônios. Habitantes da cidade. Que vivem através do seu corpo nesse mundo.
Se você não vem para a palavra do Eterno, no caso, os 2 canais e a Bíblia, você está querendo os habitantes. Você quer continuar com a sua cidade habitada por demônios. No caso, essa cidade habitada por demônios é a vida do corpo. Uma vida que não lhe pertence, uma vida que não é sua. Você é apenas uma alma presa em um corpo de carne, que tem uma consciência, onde os habitantes da sua cidade, o seu corpo, que são os demônios, eles são invasores e não permite que você obedeça a palavra. Então você já não obedece mesmo a palavra, por causa dos habitantes do seu corpo. E você fugir dos 2 canais, não ter compromisso com os 2 canais, nem com a palavra, aí você quer mesmo ficar na cidade com os seus habitantes. Mas os seus habitantes são a morte eterna, e eles vão te levar para o lago de fogo. É por isso que é essa palavra maldito, porque você prefere o seu corpo habitado por demônios do que você vir para a palavra do Eterno que vai te libertar desse corpo, que é a morte. Você não deveria tomar essa decisão. Você deveria ser sábio. Logo que você se encontrar com esses 2 canais, você vai se revestir da palavra e você vai ler as escrituras sagradas para você poder ser participante da vida eterna e se preparar para o arrebatamento. Caso contrário, você é a cidade maldita dos moradores da morte, que vai te condenar ao lago de fogo, a segunda morte. Então, o Eterno vai fazer um breve resumo. Vocês observaram que a cidade de Nínive, o Eterno mandou avisar da destruição. Bom, voltando lá para muito atrás, o dilúvio. Ele mandou avisar da destruição. Só salvaram Noé e sua família. Depois ele falou da destruição lá de Nínive. Mandou avisar. A destruição de Sodoma e Gomorra, mandou avisar. A destruição da cidade de Jericó, mandou avisar. Então, quando o Eterno mandou avisar, ele não estava se decidindo se ia fazer ou não. Já estava decidido a fazer. Mas ele queria ouvir quem morava lá, o que tinha a dizer. É por isso que ele manda o mensageiro, porque ele quer ouvir quem está naquela posição de destruição, o que essa pessoa tem a dizer a ele. Então o pessoal de Nínive, uma boa resposta. Arrependeram, não morreram, a terra deles não foi destruída. Isso não tem a ver com salvação, vida eterna, mas tem a ver com a destruição de a cidade ser destruída. Eles todos morrerem. Então depois veio para a mulher lá de Jericó, a Raabe. A Raabe era conhecida como uma prostituta. A prostituta, vocês sabem o que é a vida dela. Ela não é casada, não tem esposo, não tem compromisso com ninguém. Ela não é desposada, ela não tem um noivo, ela não tem nada. Ela está lá para qualquer um chegar e resolver com ela lá o que tiver que resolver. Então, a prostituta Raabe, ela teve um conserto. Ela que era de vários, resolveu acreditar no único Deus e vir para o único Deus. E isso, a vida dela foi livrada e também da sua família. Então, o que o Eterno quer dizer com isso? Vocês estão aí, na prostituição, se prostituindo com o anjo caído. Mas vocês podem se redimir, vocês podem recuar, vocês podem voltar atrás e vocês podem se reconciliar com o Eterno. Então, os 2 mensageiros estão aqui, o Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. E já esteve antes dos mensageiros a própria palavra, a mensagem da salvação, vida eterna. Mas vocês não vieram ficar com a palavra, com o Espírito Santo. Vocês foram se prostituir com o anjo caído. E os seus 10 ministros e os anjos caídos que nascem em um corpo de carne nessa terra. Vocês preferiram eles e suas religiões. Mas o Eterno manda o mensageiro, os 2 canais, para ver o retorno de vocês. O que vocês querem. A destruição de vocês, lago de fogo, segunda morte, ou salvação, vida eterna. Então o Eterno sempre dá uma saída. Ele nunca vai mandar uma destruição sem ele fazer um acordo, sem ele fazer um conserto, sem ele querer ouvir os que estão destinados àquela situação que ele disse que vai fazer. Então o Eterno, ele espera por um retorno de vocês. Reconhecimento da situação drástica, gravíssima que vocês se encontram, da condenação eterna no lago de fogo e de vocês se reconciliarem. O povo de Sodoma e Gomorra não teve acordo. Unicamente Ló, suas 2 filhas e a sua esposa olhou para trás, olhou para a carne, virou estátua de sal.
Então o que o Eterno quer de vocês? Quer de vocês o acordo de Raabe, a prostituta. Porque da parte de Ló, a mulher dele olhou para trás. Então o Eterno não quer que vocês olhem para trás. Aconteça com um de vocês que aconteceu com a mulher de Ló. O arrebatamento aconteceu e vocês foram deixados para trás. E depois tem os 2 canais aí para vocês virem se preparar para dar a vida, cair nas mãos dos demônios, ser torturados e mortos pelos demônios e não negar o nome de Yahushua para vocês serem salvos. Então o Eterno não quer isso para vocês, que aconteça o caso lá da mulher de Ló olhar para trás. Esse processo todo para vocês dar a vida para ser salvo. Bom, o Eterno preferia que vocês olhassem para Raabe, a prostituta que se prostituía com vários, que se redimiu, que abandonou os deuses falsos e veio servir ao único Deus. Teve uma reconciliação, teve um conserto e se voltou para o Eterno. Então o Eterno quer que vocês olhem para Raabe, olhem para Nínive, que foram os que tiveram uma reconciliação com o Eterno, um conserto, se arrependeram e o Eterno não fez o que estava destinado a fazer com eles. Então o que o Eterno está destinado a fazer? Que realmente vai fazer, não tem como voltar atrás. É uma situação que vai ter que acontecer, porque já está escrito. E o Eterno vela pela sua palavra para cumprir. É o fim desse mundo, o fim dessa terra. Então já está tudo acontecendo no mundo espiritual para que aconteça o fim dessa terra. Vocês podem ver aí os sinais no sol, na lua, esse fogo que está acontecendo aí, tudo incendiando por causa do sol. Vocês verão muito mais ainda do que vai acontecer com o sol. Vocês têm noção do que vai acontecer com o sol. Tudo isso é prova do arrebatamento. Céu vermelho, sinais no céu, sol e lua. Então, o que o Eterno quer de vocês? Que vocês parem com a prostituição com o anjo caído, o Lúcifer, Jesus de vocês e Deus de outras religiões. Porque na religião aí que vocês esperam o Salvador, ele é Jesus. Mas nas outras religiões ele é Deus. Então o que o Eterno quer dos anjos arrependidos? Que pare com essa prostituição com os deuses, os demônios. E se volte para a palavra, se volte para o Espírito Santo. E entenda que os dias dessa terra estão contados. O juízo final chegou. O fim desse mundo chegou, acabou. Vocês não têm mais se iludir com nada. Vocês não têm mais que correr atrás de nada. Vocês não têm mais nada para fazer. Os anjos caídos, eles vão correr na internet de um lado para o outro. Eles vão correr na televisão de um lado para o outro. E o meio que eles tiverem de comunicação, que eles puderem vir comunicar com vocês, eles vão ter uma saída para tudo. Para dizer por que o sol está assim, por que a lua ficou assim, por causa dos incêndios. Eles vão ter sempre uma resposta. Porque eles são os cientistas que aprovam tudo e eles sabem de tudo, tem resposta para tudo. Mas não importa. Os anjos caídos, que o Eterno já falou, que são os demônios em corpos de carne, que eles são os dotados de conhecimento, eles são os conhecedores de todo tipo de assunto, eles têm resposta para tudo. E tem também os cientistas, que tudo é provado cientificamente. Se o cientista falou, ninguém mais tem a verdade. Foram os cientistas que falaram. Então, quem são os cientistas para vocês? Só para a informação de vocês, os cientistas são os anjos caídos. São eles, com o anjo caído, que quer ocultar o que é do Eterno nesse mundo, nessa terra, para ter para vocês, dizer para vocês o que eles têm como verdade. Eles nunca trazem uma prova científica da palavra do Eterno, nunca. Eles só anulam a palavra com suas provas científicas. Então, os cientistas são os anjos caídos, os demônios e Lúcifer. Eles são os cientistas. E eles são totalmente contra a palavra. Eles procuram tudo que é jeito e maneira de ocultar a palavra e trazer a resposta que eles querem. Porque quando diz, o cientista disse, o cientista falou, isso foi provado cientificamente, ninguém se levanta contra a ciência, ninguém ousa dizer que a ciência não está falando a verdade. Bom, o Eterno diz, a ciência são os demônios. Os demônios, eles são a ciência. Eles são os ocultadores da verdade, e esclarece a mentira, e torna público a mentira. A verdade
seria a palavra do Eterno, eles trazerem a verdade na palavra do Eterno, coisa que eles nunca vão fazer, porque tudo que os demônios têm a fazer nessa terra é ocultar a palavra, é esconder o que é do Eterno. Por isso eles criaram a ciência, para tudo ser eles que provam, se é verdade, se não é verdade, se existe, se não existe. Então vocês hoje sabem quem são os cientistas, os demônios. Os demônios, eles não têm a verdade. Eles são peritos na mentira. Eles são peritos na arte de enganar. Então, a prova já está aí, no sol, na lua. E eles não têm resposta para o sol nem para a lua. Porque essa resposta é do Eterno. Um aviso que o arrebatamento está chegando. E o fim do mundo também está chegando. O fim dessa terra também está chegando. Depois que aconteceu o arrebatamento, acabou essa terra, acabou esse mundo, porque vai se instalar um caos nessa terra. Não vai ter mais governo de anticristo, não vai ter mais governo. O governo é isso que vocês estão vendo, é esse mundo que vocês vivem. Não vai ter além disso, não vai superar isso, não vai passar de uma forma superior a essa. Vai ser um caos, uma destruição. O mundo vai entrar no estado de cataclisma. Se vocês entendem o que é essa palavra, então se prepare para esse tal cataclisma, que os próprios anjos caídos trazem essa palavra, quando é uma tragédia catastrófica, de grande calamidade. Ainda não é a palavra correta. Vocês não têm noção, vocês não têm ideia do que vai se tornar a terra depois do arrebatamento. Não vai ter reino do anticristo, governo do anticristo, não vai ter nada disso, não vai existir nada disso. É só o caos instalado na terra. E os dois canais, Espírito Santo ministra azeite na lâmpada. A única luz do Eterno nesse mundo vai ser esses dois canais. E os anjos do Eterno, que vão ficar por causa desses dois canais. Para os anjos do Eterno conseguir trazer alguém para ouvir esses dois canais, para se alimentar desses dois canais, para se preparar para dar a vida nesse caos. E dando a vida que vai ter a salvação desse que der a sua vida. Então o que o Eterno diz para vocês? Observar para a prostituta Raabe, e vocês saírem dessa prostituição com o anjo caído Lúcifer, e vocês se voltarem para o Eterno. Se voltar para o Eterno é se voltar para os dois canais, é se voltar para as Escrituras, para o Espírito Santo, enquanto ele está na terra. Porque depois do arrebatamento, não vai mais existir Espírito Santo na terra. Não vai existir mais palavra para o Espírito Santo abrir a palavra, abrir o entendimento. A palavra vai ser um livro fechado. O único entendimento que pelo Espírito Santo está acontecendo e o Espírito Santo vai deixar são esses dois canais. Não vai ter outra forma de luz da palavra, de entendimento da palavra, de esclarecimento da palavra, de conhecimento da palavra. Não vai existir. O mundo vai entrar em uma treva, um caos de treva, de escuridão. Só vai existir essas duas luzes no mundo, unicamente. Esses dois canais vai ser a luz do mundo, porque o Espírito Santo não vai mais estar na terra. Unicamente pela misericórdia do Eterno, os dois canais e os anjos do Eterno, para alcançar quem clamar o Eterno com choros e pranto e lamentação. É como a palavra diz: tornai-vos a mim com choros e pranto. É o que vocês vão fazer, vocês que ficaram no arrebatamento, vocês vão tornar ao Eterno com choros e pranto. Porque ou vocês tornam para o Eterno com choros e pranto, ou o lago de fogo está esquentando. Cada dia que passa, o lago de fogo está esquentando mais. Mas não é para vocês. É para os anjos caídos e os demônios. Mas se vocês ficarem do lado deles, acoloiado com eles, ouvindo eles, atrás deles, se divertindo com eles, nos bailes da vida com eles, atrás das diversões deles, da alegria, da farra, da bebedeira deles, da religião deles. Se vocês ficarem acoloiados com eles, do lado deles, só vai restar o lago de fogo para vocês, assim como para eles, para vocês também. Então o que o Eterno diz para vocês? Não seja como o povo de Sodoma e Gomorra, não seja como o povo do dilúvio, seja como o povo de Nínive, seja como a prostituta Raabe.
que houve uma reconciliação, houve um arrependimento, houve um conserto. E reconhecer o Eterno como único Deus, único, porque não existe dois, nem existe o Deus dual. O Deus dual é o anjo caído, Lúcifer, porque ele é do bem e do mal. O Eterno, o único, o Deus único, não tem nada de dual, ele é do bem. Quando ele veio na terra, ele provou, não manifestou nele em sentido algum, em momento algum, natureza ruim. A natureza boa manifestou nele até a morte. Então Deus dual é o anjo caído. É o anjo caído, Deus dual. E ele está subjugado ao Eterno. A palavra se cumpre e ele obedece. Então a palavra do Eterno está de uma forma superior sobre o anjo caído. E ele obedece unicamente a palavra, mas para o lado mal. Para cumprir as maldições, é ele que obedece. Porque ele virou o amaldiçoado, ele virou a morte. Então as palavras de morte, as palavras de maldição, é o mal dele. É o mal dele, é o mal que ele queria. Então ele ficou a parte de maldição da palavra. Então quando as pessoas estão do lado da maldição, quem cumpre a maldição? Ele. Mas não que existe o Deus dual, é o Eterno, o soberano, o Altíssimo, que tem a palavra dele e a palavra dele opera. Segundo o Eterno, e a parte maldição, o anjo caído. Porque ele não foi o maldito ou amaldiçoado, não foi ele que morreu. Então a parte de mal da palavra, quem cumpre é ele. Então ele não é dono nem da vida dele. Ele obedece o Eterno, mas para cumprir para o lado mal, porque ele é mal. Então o mal das palavras de maldição, quem cumpre é ele. Então, de qualquer forma, o Eterno é soberano e superior a ele, está acima dele. A única tragédia para ele é que a maldição dele veio para cima dele mesmo. A palavra do Eterno, a palavra do bem do Eterno não se cumpre nele. É só a palavra do mal, é só as palavras ruins. Então quem está debaixo do lado da palavra do mal, aonde o Eterno fala a bênção e a maldição, está do lado do anjo caído. Então a maldição se cumpre da parte do anjo caído. Porque o Eterno, para deixar uma escolha, ele deixou a bênção e a maldição. Porque ele não pode lhe obrigar a ser bendito ou maldito. Mas ele pode te dizer a parte da bênção e a parte da maldição. E você é quem escolhe se quer ser bendito ou maldito. Se tu quer ser maldito, aí tu vai ser da parte do anjo caído. Aí ele te leva para o lago de fogo. Mas se tu quer ser bendito, aí tu vai ser da parte do Eterno. Aí o Eterno te salva, te liberta, te leva para o reino dele. Mas a palavra de bênção e maldição é do Eterno. O anjo caído não tem nada. Ele é apenas um subjugado. Um subjugado. Onde a palavra de maldição cai sobre ele. Ele é o maldito. Ele é o amaldiçoado. E a palavra de maldição cai sobre ele. Então quem está debaixo da palavra de maldição cai sobre ele. Está debaixo da maldição dele. Mas quem está debaixo da palavra de bênção cai sobre a bênção do Eterno. Então, o Eterno sempre vai te mostrar o caminho da morte, o caminho da vida. O anjo caído e a vida. É tu que vai escolher. Mas o anjo caído, ele não tem vida própria. O Eterno que determinou assim, expor ele, o lado mal dele, e expor a parte do Eterno, o lado bom, que é expor a morte, expor a vida. Então, ele lhe mostra a morte e a vida, a bênção e a maldição. É você quem escolhe. Mas o Eterno, a palavra do Eterno, está no poder, no domínio, no controle. Ninguém é independente, ninguém é livre da palavra. É a palavra que se cumpre. Então você escolhe. Se você quer estar do lado do Eterno, da palavra de bênção, ou você quer estar contra o Eterno na palavra de maldição. Mas a palavra vai te alcançar do mesmo jeito. Você não tem como fugir da palavra. Você não tem como correr da palavra. Você é um morador dessa terra. Você vive em um corpo de carne. E a palavra é para se cumprir nessa terra, sobre os moradores da terra. Seja palavra de bênção, seja palavra de maldição. Você não tem como fugir. Todos estão no domínio do Eterno, no comando do Eterno. Ninguém tem vida própria de se resolver nada. Porque se está na morte, o Eterno tem poder sobre a morte. Se está no bem, na vida eterna, o Eterno tem poder sobre a vida eterna. Então, para onde você vai? Você não tem como escapar do Eterno. Você não tem para onde fugir. O Eterno é soberano. E está acima de tudo e de todos. E tem poder
para resolver tudo, decidir tudo. Mas uma coisa que o Eterno não quer é obrigar você. Isso ele não vai fazer. Ele vai esclarecer a você a bênção e a maldição, a vida e a morte. É você que vai escolher. Porque o Eterno não quer ninguém obrigado. Ele quer que venha servir a ele por amor e gratidão. Um filho bom, um filho que reconhece o que o pai fez por ele. Não um filho ingrato ou rebelde. Você não tem para onde fugir. O Eterno tem o comando e o domínio e o poder. A única coisa que ele não quer é você obrigado. Obrigar você a obedecer a palavra. Isso o Eterno não quer e não vai fazer com ninguém. Porque ele não quer ninguém obrigado no reino dele. É de livre e espontânea vontade. Então, observe a cidade de Nínive e observe a prostituta Raabe. E faça um conserto. Tenha uma reconciliação com o Eterno. Volte para a palavra e venha para os 2 canais. E nós poderemos passar a eternidade juntos. E ninguém vai nos separar nunca mais. Porque o Eterno é o poder. Ele pode tudo. Ele poderia fazer você vir para ele, você querendo ou não. Ele poderia, mas ele não quer fazer isso. É de livre e espontânea vontade. É você que decide. Essa é a palavra do Eterno.